9. Sobre filosofia e amizade. Saudações de Sêneca a Lucílio. 1. Você deseja saber se Epicuro está certo quando, em uma de suas cartas, ele repreende aqueles que sustentam que o sábio é autossuficiente e por isso não precisa de amizades. Esta é a objeção levantada por Epicuro contra Estilpo e aqueles que acreditam que o bem supremo é uma alma insensível ao sentimento. 2. Estamos limitados a encontrar um duplo significado se tentarmos expressar resumidamente o termo grego falta de sentimento, em uma única palavra, tornando-o pela palavra latina impatientia, porque pode ser entendida no sentido oposto ao que desejamos que ela tenha. O que queremos dizer é uma alma que rejeita qualquer sensação de maldade, mas as pessoas interpretarão a ideia como a de uma alma que não pode suportar nenhum mal considere, portanto, se não é melhor dizer uma alma que não pode ser ofendida, ou uma alma inteiramente além do reino do sofrimento. 3. Há essa diferença entre nós e a outra escola. Nosso sábio ideal sente seus problemas, mas os supera. O homem sábio deles nem sequer os sente. Mas nós e eles temos essa ideia, que o sábio é autossuficiente. No entanto, ele deseja amigos, vizinhos e associados, não importa o quanto ele seja suficiente em si mesmo. 4. E perceba quão autossuficiente ele é, pois de vez em quando ele pode se contentar com apenas uma parte de si. Se ele perde uma mão por doença ou guerra, ou se algum acidente fere um ou ambos os olhos, ele ficará satisfeito com o que resta, tendo tanto prazer em seu corpo debilitado e mutilado como ele tinha quando era sadio. Mas enquanto ele não se consome por esses membros, se eles estiverem ausentes, ele prefere não os perder. 5. Nesse sentido o homem sábio é autossuficiente, pode prescindir de amigos, mas não deseja ficar sem eles. Quando eu digo pode, quero dizer isto, ele sofre a perda de um amigo com serenidade. Mas a ele nunca faltam amigos, pois está em seu próprio controle quão breve ele vai repor a perda. Assim como Fídias, se ele perder uma estátua, pode imediatamente esculpir outra. Da mesma forma nossa habilidade na arte de fazer amizades pode preencher o lugar de um amigo perdido. 6. Se você perguntar como alguém pode fazer-se um amigo rapidamente, vou dizer-lhe, desde que concordamos que eu posso pagar a minha dívida de uma vez e zerar a conta. No que se refere a esta carta, Hecato diz, eu posso mostrar-lhe uma poção, composta sem drogas, ervas ou qualquer feitiço de bruxa, para que você possa ser amado, ame. Agora, há um grande prazer, não só em manter amizades velhas e estabelecidas, mas também na aquisição de novas. 7. Existe a mesma relação entre conquistar um novo amigo e já ter conquistado, como há entre o fazendeiro que semeia e o fazendeiro que colhe. O filósofo Átalo costumava dizer, é mais agradável fazer um amigo do que mantê-lo, pois é mais agradável ao artista pintar do que ter acabado de pintar. Quando alguém está ocupado e absorvido em seu trabalho, a própria absorção dá grande prazer, mas quando alguém retira a mão da obra-prima concluída, o prazer não é tão penetrante. Daí em diante, são os frutos de sua arte que ele desfruta, era a própria arte que ele apreciava enquanto pintava. No caso de nossos filhos, sua juventude produz os frutos mais abundantes, mas na infância deles eram mais doce. 8. Voltemos agora à questão. O homem sábio, eu digo, autossuficiente como é, no entanto, deseja amigos apenas para o propósito de praticar a amizade, a fim de que suas qualidades nobres não permaneçam dormentes. Não, todavia, para o propósito mencionado por Epicuro na carta citada acima, que haja alguém para sentar-se com ele enquanto doente, para ajudá-lo quando ele está na prisão ou em necessidade, mas sim para que ele possa ter alguém em cujo leito hospitalar ele próprio possa sentar, alguém prisioneiro em mãos hostis que ele mesmo possa libertar. Aquele que só pensa em si, e estabelece amizades por esta razão, avalia com erro. O fim será como o início, ele faz amizade com alguém que poderia libertá-lo da escravidão, ao primeiro barulho de corrente tal amigo o abandonará. 9. Estas são as chamadas amizades de céu de brigadeiro, aquele que é escolhido por causa da sua utilidade será satisfatório apenas enquanto for útil. Por isso os homens prósperos são protegidos por tropas de amigos, mas aqueles que falharam ficam em meio à vasta solidão, seus amigos, fugindo da própria crise que está a testar seus valores. Por isso, também, vemos muitos casos vergonhosos de pessoas que, por medo, desertam ou traem. O começo e o fim não podem senão harmonizar. Aquele que começa a ser seu amigo por interesse também cessará por interesse. Um homem será atraído por alguma recompensa oferecida em troca de sua amizade se ele for atraído por algo na amizade além da amizade em si. 10. Para que propósito, então, eu faço um homem meu amigo? A fim de ter alguém para quem eu possa morrer, que eu possa seguir para o exílio, contra cuja morte eu possa apostar minha própria vida,
e pagar a promessa depois. A amizade que você retrata é uma negociata e não uma amizade, ela considera apenas a conveniência, e olha para os resultados. 11. Sem dúvida, o sentimento de um amante tem algo semelhante à amizade, pode-se chamá-lo de amizade enlouquecida, mas, embora isso seja verdade, alguém ama por vislumbrar lucro, ou promoção, ou renome. O amor puro, livre de todas as outras coisas, excita a alma com o desejo pelo objeto bonito, não sem a esperança de uma correspondência ao afeto. Então, pode uma causa que é mais honrada produzir uma paixão que é vil? 12. Você pode replicar: estamos agora discutindo a questão de saber se a amizade deve ser cultivada por sua própria causa. Pelo contrário, nada mais urgente exige demonstração, pois se a amizade deve ser procurada por si mesma, pode buscá-la quem seja autossuficiente. Como, então? Você pergunta, ele a procura. Precisamente como ele procura um objeto de grande beleza, não atraído a ele pelo desejo de lucro, nem mesmo assustado pela instabilidade da fortuna. Aquele que procura a amizade com objetivo interesseiro, despoja-a de toda a sua nobreza. 13. O homem sábio é autossuficiente. Essa frase, meu caro Lucílio, é incorretamente explicada por muitos, porque eles retiram o homem sábio do mundo, e forçam-o a habitar dentro de sua própria pele. Mas devemos marcar com cuidado o que significa essa sentença e até onde ela se aplica. O homem sábio é autossuficiente para uma existência feliz, mas não para a mera existência. Pois ele precisa de muita assistência para a mera existência. Mas para uma existência feliz ele precisa apenas de uma alma sã e reta, que menospreze a fortuna. 14. Quero também dizer a você uma das distinções de Crisipo, que declara que o sábio não deseja nada, mas precisa de muitas coisas. Por outro lado, diz ele, nada é necessário para o tolo, pois ele não entende como usar nenhuma coisa, mas ele deseja tudo. O homem sábio precisa de mãos, olhos e muitas coisas que são necessárias para seu uso diário, mas a ele nada falta, porque o desejo implica uma necessidade, e nada é necessário ao homem sábio. 15. E portanto, embora ele seja autossuficiente, ainda precisa de amigos. Ele anseia tantos amigos quanto possível, não, no entanto, para que ele possa viver feliz, pois ele viverá feliz mesmo sem amigos. O bem supremo não requer nenhum auxílio prático de fora, ele é desenvolvido em casa, e surge inteiramente dentro de si. Se o bem procura qualquer porção de si mesmo no exterior, começa a estar sujeito ao jogo da fortuna. 16. As pessoas podem dizer, mas que tipo de existência o sábio terá, se ele for deixado sem amigos quando jogado na prisão, ou quando encalhado em alguma nação estrangeira, ou quando retido em uma longa viagem, ou quando em lugar ermo. Sua vida será como a de Júpiter, que, em meio à dissolução do mundo, quando os deuses são confundidos e a natureza descansa por um pouco, pode se retirar em si mesmo e entregar-se a seus próprios pensamentos. De alguma maneira, o sábio agirá, ele se retirará em si mesmo e viverá consigo mesmo. 17. Enquanto for capaz de administrar seus negócios de acordo com seu julgamento, será autossuficiente enquanto se casa com uma esposa, é autossuficiente enquanto educa os filhos, é autossuficiente, e ainda assim não poderia viver se tivesse que viver sem a sociedade dos homens. Conclamações naturais, e não suas próprias necessidades egoístas, o atraem às amizades. Pois, assim como outras coisas têm para nós uma atratividade inerente, também tem a amizade. Como odiamos a solidão e ansiamos por sociedade, à medida que a natureza atrai os homens uns para os outros, há também uma atração que nos faz desejosos de amizade. 18. Não obstante, embora o sábio possa amar seus amigos com carinho, muitas vezes contrapondo-os com ele mesmo, e colocando-os à frente de si próprio, todo o amor será limitado a seu próprio ser, e ele falará as palavras que foram faladas pelo próprio Estilpo, quem Epicuro critica em sua carta. Pois Estilpo, depois que seu país foi capturado e seus filhos e sua esposa mortos, ao sair da desolação geral só e mesmo assim feliz, falou da seguinte maneira para Demétrio, conhecido como saqueador das cidades por causa da destruição que ele trouxe sobre elas, em resposta à pergunta se ele tinha perdido alguma coisa: eu tenho todos os meus bens comigo. 19. Há um bravo e corajoso homem em você. O inimigo conquistou, mas Estilpo conquistou seu conquistador. Não perdi nada. Sim. Ele forçou Demétrio a se perguntar se ele mesmo havia conquistado algo. Afinal, meus bens estão todos comigo. Em outras palavras, ele não considerou nada que pudesse ser tirado dele como sendo um bem. Ficamos maravilhados com certos animais porque eles podem passar pelo fogo e não sofrer danos corporais, mas quão mais maravilhoso é um homem que marchou ileso e incólume através do fogo.
da espada e da devastação. Você entende agora o quão mais fácil é conquistar uma tribo inteira do que conquistar um homem. Este dito de Estilpo é comum com o estoicismo. O estoico também pode carregar de forma ilesa seus bens através de cidades devastadas, pois ele é autossuficiente. Tais são os limites que ele estabelece para a sua própria felicidade. 20. Mas você não deve pensar que nossa escola sozinha pode proferir palavras nobres. O próprio Epicuro, o insultador de Estilpo, usava semelhante linguagem. Coloco ao meu crédito, embora eu já tenha quitado minha dívida para o dia de hoje. Ele diz: quem não considera o que tem como riqueza mais ampla, é infeliz, embora seja o senhor do mundo inteiro. Ou, se a seguinte lhe parece uma frase mais adequada, por que devemos traduzir o significado e não as meras palavras? Um homem pode governar o mundo e ainda ser infeliz, se ele não se sente supremamente feliz. 21. Contudo, para que você saiba que esses sentimentos são universais, propostos, certamente, pela natureza, você encontrará em um dos poetas cômicos esta estrofe: infeliz é aquele que se considera infeliz. Ou o que importa a sua situação, se ela é ruim a seus próprios olhos. 22. Você poderia dizer, se o homem rico, senhor de muitos, mas escravo de ganância por mais, chamar-se de feliz, sua própria opinião o tornará feliz. Não importa o que ele diz, mas o que ele sente, também, não como se sente em um dia específico, mas como se sente em todos os momentos. Não há razão, porém, para que você tema que este grande privilégio caia em mãos indignas. Somente o sábio está satisfeito com o que tem. A insensatez é sempre perturbada com o enfado si mesma. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem.